Filosofar é desbanalizar o banal. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa Hora da Coruja. Mais uma terça-feira, mas hoje com um convidado super especial. Não trouxe só o Paulo hoje. Hoje eu estou de folga. Hoje eu vim assistir de folga, vocês. Eu também assistir. Trouxe o professor Mário Sérgio Cortella. Tudo bem, professor? Sempre. Você sabe que o grande pensador alemão, pai da fenomenologia, o grande especial, né, ele tinha sempre a percepção, quando se perguntava a ele, como é que o senhor está? Ele dizia, bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. E isso é conversa de filósofo. Então, quando se perguntava isso ao Edmund Husserl, ele sempre dizia, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. No mais, eu estou tranquilo. No mais, está tudo tranquilo. Então, hoje vamos conversar sobre a profissão de filósofo. O que é ser filósofo hoje em dia? Então, começo fazendo essa pergunta, Paulo. Mas, veja, essa pergunta sua se não caiu de paraquedas, não, né? Porque você está envolvida com aquela história da lei lá no Congresso, no projeto de lei do Congresso, do rapaz lá do PDT, não é? Agora está rolando essa conversa, né, no Congresso, e a gente precisa saber e definir o que é ser filósofo. Vai ser uma profissão, vai ser regulamentada? Quem faz bacharelado em filosofia vai ser que tipo de profissional? Então, eu gostaria de ouvir o Mário Sérgio, porque eu, na verdade, acabei, Mário Sérgio, fazendo, sabe o quê? Esses dias, o pessoal da Folha pediu para que eu fizesse lá um artiguinho sobre isso para a página 3. Ah, lá, do Tendência Debate. Saiu? Não saiu ainda, tá. Né? Mas acho que porque eles estão esperando o momento da coisa andar, né? E eu até fui simpático à proposta, né? Aí vamos saber o que o Mário Sérgio pensa. O Mário Sérgio, né, que é filósofo envolvido com questões práticas já há tanto tempo, né, Mário Sérgio? Você foi secretário de Educação? Eu fui secretário de Educação, não, eu tinha já 33 anos, não era criança, então, não. Né? Mas você tem que lembrar que eu fui por 2 anos na cidade de São Paulo. Antes de mim era Paulo Freire. Sim. Portanto, Paulo Freire preparou toda a condição. A mim coube apenas seguir o conselho cantado pelo Paulinho da Viola, né? Faça como o velho marinheiro que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Aí eu fui fazendo isso. Agora, esse projeto que você menciona, e a Franciele também, ele tem uma questão que não é descartá-lo, mas examinar mais de perto a possibilidade de se fazer uma distinção entre o que significa regulamentar uma prática profissional que exigirá formação de nível superior em filosofia, de algo que pode ser a constituição de um privilégio. Isto é, aquilo que se chama sempre de reserva de mercado para algumas áreas. Essa questão é controversa em todas as atividades que envolvem as artes do pensamento. Já imaginou, né, como se argumenta, e você mesmo, outro dia, num dos seus artigos, argumentava, Paulo Giraldelli, que já imaginou se você tentasse disciplinar a profissão de escritor? Não, mas você está falando isso porque no projeto dele tem lá uma cláusula que toda empresa particular e pública deve contratar um filósofo? Então, por isso? Que esse tipo de expressão dentro do projeto, provavelmente quando ele passar por várias das comissões, né, dentro da Câmara, ele será bloqueado porque não se pode obrigar, né, que haja a contratação de um tipo específico de profissional, exceto aquilo que está acoplado ao artigo 5º da nossa Constituição, que fala do proteção à pessoa e aos seus direitos. Portanto, sim, cotas para afrodescendentes, algumas situações, ó, para pessoas com alguma deficiência, aí sem dúvida. Mas dizer que para uma empresa precisa ter alguém da área de filosofia, né, é diferente de dizer que numa farmácia você é obrigado a ter um farmacêutico. Né, que dentro de um hospital é preciso ter uma nutricionista. Outra coisa é criar essa obrigatoriedade. Eu acho que o projeto ele é polêmico, ele traz aqui uma conversa boa para nós, dentro do nosso dia a dia, para que a gente, inclusive, faça algo que vocês vêm colaborando bastante, que é de não esconder mais a expressão filósofo. Isso. De maneira geral, nós temos muito pudor, né, quando alguém nos pergunta, você e eu que somos professores de filosofia também, assim, é muito difícil a gente se caracterizar como filósofo. Quando perguntam qual a sua profissão. Isso, a gente diz, eu sou professor de filosofia. Professor de filosofia. No entanto, a gente vem se desescondendo, para brincar de Guimarães Rosa, né, vem se desescondendo nessa questão por não mais atribuir à palavra filósofo um caráter pedante ou um caráter exclusivista. Esse projeto, no modo como ele vem à tona,
ele poderá sim seguir dentro daquilo que ele apresenta, desde que ele tenha o cumprimento de algo que é a regulamentação num curso de nível superior de universidade reconhecida pela CAPES e com autorização. Agora, o projeto menciona uma Academia Brasileira de Filosofia, que é um órgão de classe. Que é um órgão de classe. Né? E agora, veja, a academia, teve uma polêmica esses dias aí, que era uma polêmica da ANPOF, né, de pós-graduação dos filósofos, e da academia. E aí eu notei ali, e aí é que eu fui entender as coisas. Né? Quer dizer, na verdade, a ANPOF soltou um documento um pouco pejorativo em relação à academia, porque a academia ela é de filósofos. Né? Eu fui lá ver a organização dela, e você tem o Newton da Costa, você tem uma série de pessoas que são bons pensadores e que vêm da filosofia tranquilamente. No entanto, ela tem também alguns outros membros que não têm absolutamente nada a ver, né, com filosofia. Tem jornalista. Tem jornalista, né? E também ela é, de certo modo, um órgão de classe, mas ela também é um certo clube, não é? Ela promove eventos e jantares e dá um título para um, dá um título para outro. Então, isso eu acho que ficou ruim no projeto. Existir desse modo, uma academia, embora o nome seja um pouco pomposo, não tem importância. A palavra cão não morde, diria o Chomsky. Então, não há nenhum problema em relação a isso. A questão é fazer dessa academia aquela que pode chancelar, isto é, legitimar os que vão desenvolver essa atividade quando existem universidades que o fazem e precisam fazê-lo. Quando eu estava cursando filosofia, isso ainda no início dos anos 1970, existia, como existiu há muito tempo, a Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, cuja sigla... Ela ficava meio estranha, que era Sobra-Fica. Sobra-Fica, mas a Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, ela envolveu pensadores sérios dentro desse campo. Mas jamais. Ela era presidida, uma época, pelo padre Ladislau Ladislas, um grande jesuíta, especialista em teoria do conhecimento. Depois o Thomas Ransom Giles, um outro grande pensador que ensinou no Brasil. E ela teve, claro, homens que se dedicaram a ela, como Moacir Gadotti, que atuou até como secretário num tempo quando voltou do exílio, né, em relação a essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Nenhum obstáculo a que haja sociedades, academias, associações, clubes, o que se queira. A questão é que nenhum deles é aquele que legitima, a menos quando há profissões como advogado, médico, em que é necessário que o órgão de classe, como é o caso da engenharia, né, da contabilidade, que ele faça uma segunda chancela, a primeira é feita pela universidade. Sim. E precisa sê-lo. Esse projeto, ele revigora um debate sobre quem de fato é filósofo. Parece, de novo, né, o século V e IV a.C. em relação a sofistas e pensadores legítimos. Pensadores legítimos, né? Agora, viu, Mário, você sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando a seguinte coisa, né? Quer dizer, talvez por pior que seja o projeto, eu não acho ele ruim, né? Acho que é nessa linha. Ele vai passar por uma lapidação aí. Mas por pior que pudesse ser, eu acho que ele levantar o debate é interessante por essa via de a gente pensar a seguinte coisa, né? A pessoa que faz filosofia, né, talvez esteja na hora desse rapaz que vai fazer o curso de filosofia começar a pensar em intervenções na sociedade, não é? Lembrando que durante muito tempo a filosofia, inclusive, ficou sem profissão. A gente não não era nada. Não era professor, a gente não tinha professor de filosofia nem no ensino médio. Então a pessoa fazia filosofia, o pai e a mãe já ficavam completamente malucos, né? Meu Deus, o que meu filho vai ser? Mas há um truque para isso. Tem um truque, eu já ensinei a garotada. Que você vai falar pro pai, eu vou fazer filosofia. Aí o seu pai fica desesperado, você ameaça com ele de fazer teatro ou arte. Aí o pai deixa... Você sabe que eu vivi essa situação de uma maneira até muito própria, porque quando eu fui fazer filosofia, meu pai era diretor de banco. Portanto, alguém voltado de fato para o mundo dos negócios. E minha mãe, embora professora, a ideia de que um jovem, no início dos anos 1970, especialmente de classe média, na cidade de São Paulo, que é onde eu moro desde aquela época, que ele fosse se dedicar não ao direito, nem à engenharia e nem à medicina, mas, né, a ideia do estudo de filosofia, ela pareceria estranha.
Tal como em outros tempos, né, fazer educação física, como alguns fizeram, além de fazer filosofia, também verdade. tinha uma certa estranheza, né, dando o nosso cotidiano. E eu sempre brinco, sabe quem fez educação física? A Lígia Fagundes Telles. E fez na Universidade de São Paulo. Fernando Azevedo. Eu não sabia. Um dos nossos grandes nomes da educação. Fernando Azevedo era autodidata em educação física. Na verdade, ele não fez. Ele se meteu nisso por um concurso público. Ele passou num concurso público para professor de educação física e se tornou professor de educação física. E aí é claro, né, quando se diz assim, vou fazer a filosofia, eu acho que o Paulo Ghilardelli tem razão, quando lembra que o jovem, que a isso se destina ou deseja fazê-lo, que ele não encontrará ali apenas uma maneira de lidar com o ócio. Né? Não é aquilo que o Janotti chamava de vagabundagem bem comportada. Sim. Né? Várias vezes se entende que filosofia seria vagabundagem bem comportada. Eu gosto muito quando o já falecido professor da USP, Luiz Roberto Salinas Fortes, ele dizia que fazer filosofia não é sinônimo de começar a delirar. Né? Porque muita gente acha que basta começar a delirar que está filosofando. Não, filosofia é um pensamento sistemático, organizado, metódico, né, programado em relação a alguns temas do nosso dia a dia. Em relação a vários dos porquês daquilo que se vive, seja em relação à história, seja em relação ao cotidiano. Eu gosto muito de várias leituras, eu aprecio muito a especialidade, especialmente, né, no campo do pragmatismo, que é uma questão ética séria nos tempos que nós estamos vivendo. Né? Será que a gente segue numa trajetória em que o útil e o bom eles se agregam ou existe algo que seria um reducionismo? Quer dizer que o pragmatismo é apenas identificar o útil com o bom. Essa é uma questão mais de fundo na filosofia, mas ela rebate no nosso cotidiano, e algumas pessoas podem se dedicar a pensar isso também nas organizações. Inclusive porque hoje, boa parte do mercado de trabalho carrega aquilo que para quem é de filosofia é estranho, que é uma coisa chamada código de ética. Embora devesse chamar diretrizes éticas, princípios éticos, ainda assim o mercado consagrou a expressão código de ética, que é estranho, porque a ética não pode ser codificada. Né? A moral, sem dúvida, né? Mas a ética não. Ainda assim, há várias organizações públicas ou privadas que contratam pessoas com formação filosófica para que ele participe da discussão sobre valores, sobre os princípios de convivência. E não só o campo da ética, mas também na área de inovação, de gestão do conhecimento, na capacidade de lidar com estética e, portanto, atuar em várias áreas. A universidade tem esse campo, porque agora, mais ainda agora, né, por conta das experiências. Você tem um setor que valida ou não a questão ética. A questão de bioética. Né? Eu não quero reduzir a filosofia apenas à questão ética, porque ela apareceu, por exemplo, na educação, né, básica, no ensino fundamental, por várias vezes se tentou, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, no próprio ensino fundamental, não no médio, fazer da filosofia apenas uma forma do projeto transversal, né, reduzida à ética. Então não é essa a questão. Aliás, eu mesmo sou contrário a uma disciplina, uma matéria no ensino fundamental com o nome filosofia. No ensino médio eu defendo, acho que é outra lógica. No entanto, este nosso dia a dia tem um campo imenso para a multilateralidade de pensamento. Aquilo que o próprio Marx chamava, lembra que eu digo de leitura, claro, né, de omnilateralidade, o homem omnilateral, isto é, que tem várias dimensões a serem pensadas. E eu acho que nós estamos saindo um pouco de algumas sombras temerosas, daquela que a mãe, já idosa hoje, né, de todas as ciências, um pouco velha louca dentro de casa, que é a filosofia na sua origem. Né? E alguns meninos e meninas, para usar uma expressão comum ao sul, onde eu sou, que eu sou paranaense, né, alguns meninos e meninas hoje se dispuseram a enfrentar algo que é a negação do óbvio, como você dizia, né, aqui na abertura. Isto é, fazer da ideia do filosofar a uma atitude que ultrapassa o evidente, que vai além do óbvio, que não se conforme. Né? Uma expressão da inconformidade. E, claro, não é aquela que se diz e se conhece bem, não é que a filosofia ensina a pensar, inclusive porque pensar é um atributo atávico da espécie, né? Você não precisa ensinar alguém a fazê-lo. Nem é ensinar a pensar crítico. Né? Porque o nazismo teve seus filósofos, as ditaduras também os têm, e nós, várias vezes, inclusive no campo da filosofia, caímos em algumas armadilhas dessa forma. E para pensar crítico também não é propriedade de ser filósofo. De maneira alguma. Você pode pensar criticamente com outros instrumentos. Várias vezes, nem sempre. Outras profissões já estão regulamentadas, como sociologia, né, a psicologia. Então surgiu essa conversa, mas porque a filosofia ainda não parece que não conseguiu definir qual que é o seu campo aí de atuação, né? Então assim, essa conversa está na jogada e agora
agora chegou no Congresso. Porque veja, muito pensa bem a seguinte coisa, né? Por que há uma certa timidez em se colocar como filósofo e não há nenhuma timidez em se colocar como sociólogo? Não, só cortando um momento, né? Eu tinha uma professora de filosofia, eu me formei em bacharel em filosofia, então, na verdade, eu não sou professora de filosofia, sou filósofa. E um dia uma professora me corrigiu, não, você não é filósofa. Eu falei, não, professora, assim como um artista, uma pessoa que se forma em artes é um artista, mas ele não é o Michelangelo, ele não é o Picasso, eu também não sou o Platão, não sou Simone de Beauvoir, mas, enfim, eu me coloco aí como nome de filósofa, essa é a minha profissão, eu sou bacharel em filosofia, então eu sou filósofa. Eu volto a esse ponto, eu acho que a gente teme, vez ou outra, a utilização da expressão porque ela carrega uma carga um pouco pedante na história. Afinal de contas, nós chamamos de filósofos os grandes pensadores, e nós temos uma homenagem, honrá-los. Honrá-los não significa ser subserviente a esta ideia de filosofia, mas é que há uma dificuldade aí excedente. O grande Bertrand Russell, né, que além de matemática era um pensador expressivo no campo da filosofia, ele deu uma definição certa vez de filosofia que eu acho especial. Ele dizia que a filosofia era a ciência dos resíduos. Isto é, mal alguma coisa se tornava precisa na área de filosofia, perdia o nome de filosofia e ganhava outro nome. Virava psicologia, virava mais tarde a psicanálise, como foi com o Freud, ou virava a área estrita de epistemologia, ou ela virava física de materiais. Isto é, mal algo deixava de ter imprecisão, ele ganhava outro nome. O que sobrava era a filosofia. Por ser a filosofia, entre aspas, a ciência dos resíduos, daquilo que ainda não tem uma especificidade, uma exclusividade, a definição de quem é que é o filósofo, isto é, quem é que é legitimamente chamado e quem é que pode se chamar. Eu me lembro que quando nós começamos, há muitos anos, há mais de 35 anos, quando a mídia nos chamava, era difícil, né, dizer, hoje nós temos aqui, você lembrou? Não é difícil falar, aqui está o psicólogo fulano de tal, a socióloga, mas dizer assim, que está o filósofo Paulo Giraldelli, ou o filósofo Mário Sérgio Cortella, ou a filósofa Franciele, né, parecia algo um pouco despropositado. Vem deixando um pouco de ter isso. É curioso, porque outro dia, num debate, alguém me perguntou se eu escrevia livro de autoajuda. Eu disse sempre. Ele falou, mas como? Eu falei, bom, você tem que lembrar que eu sou da área de filosofia. E o lema básico da filosofia na origem é conhece-te a ti mesmo. Pois bem, seja em grego, seja em português ou em latim, autoajuda traduzida é conhece-te a ti mesmo. O que mudou não foi o conceito de filosofia, o que mudou foi o conceito de autoajuda. De autoajuda. Certo? A noção de autoajuda é que se banalizou em várias das percepções. Mas a filosofia, com o conhece-te a ti mesmo, socrático, como inspiração, né, de expressão, dentro de toda a nossa trajetória, ela tem essa percepção. É que existe autoajuda de péssima qualidade, né, e eu também seria capaz de produzi-la, e talvez às vezes a produza, e existe aquela que tem uma qualidade mais positiva. Agora, talvez. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, sempre fiquei curioso, nunca pude fazê-la, embora a gente se conheça há muito tempo. A filosofia clínica? Então, você vê. Você veja que essa daí, nesse caso, ela ninguém reclamou e ela se legitimou por uma via, não estou fazendo nenhuma crítica, mas ela se legitimou por uma via estranha. Por quê? Porque ela é um curso regulamentado em nível de pós-graduação, não de graduação, mas de pós-graduação. Então, veja como certas coisas no Brasil passam desapercebido, né? De repente, você pode ter um pós-graduação, se formar filósofo clínico, né? Deu um bate-boca com os psicólogos enorme, mas não se resolveu, ficou por isso mesmo, né? Você veja como tem certas coisas que dão ao E e tem certas coisas que não dão ao E. E é interessante porque, tal como esse projeto em relação ao exercício da profissão do filósofo vem do Rio Grande do Sul, a discussão da filosofia clínica também veio. Veio do Sul. Veio exatamente do Sul. E nesta hora, aí sim um caráter inovador, né, em relação a esse tipo de propositura, porque quando a psicanálise começou a se constituir, né, como uma área mais específica do conhecimento, nos últimos 30 anos ainda há um debate em quem pode sê-lo. É verdade. A regulamentação, ela fala do médico, fala do psicólogo e fala do assistente social, né, como alguém que pode legitimar-se nesse campo desse exercício prioritariamente. Depois houve uma modificação na legislação. Mas quem é que pode ser psicanalista? Quem faz curso no SED Sapiense? Né? Quem estuda no Rio de Janeiro? No Centro de Estudos de Psicanálise? E agora que a gente está vivendo uma coisa fantástica, que até tem a ver um pouco conosco, com a filosofia, até por um livro do Schusterman, A Consciência Corporal, né?
que é os médicos invadirem a área dos técnicos em acupuntura. Né? Agora, de repente, uma série de pessoas que trabalhavam muito bem, né, não vão poder mais trabalhar por conta de não serem médicos. Né? Acho que volta o Bertrand Russell. Mal se tornou uma área específica, porque até algum tempo a acupuntura era colocada apenas no campo das alternativas. Né? E é curioso, porque a filosofia, embora dela tenha emanada toda a lógica da ciência desde a antiguidade ocidental, ela perdeu esse caráter e esse status. Né? E acho que Pitágoras, que é o criador da palavra filosofia, né, ele provavelmente estranharia muito hoje, né, nós ficarmos discutindo se filosofia é uma área do conhecimento sólida ou não. Né? A história ficaria muito espantada com isso. E você, outro dia, né, você discutia até a ideia de que quando algum argumenta que a filosofia ela não tem utilidade prática, você sempre gosta de lembrar o Tales de Mileto né? E a capacidade de calcular com anos de antecedência qual seria a produção de azeitona, de azeitona. O quanto que isso daria outro viés. Aliás, vários médicos eram filósofos também e vice-versa. John Locke fez a primeira cirurgia de fígado. Né? Você imagine, era um médico que trabalhava nessa direção, a primeira que é capaz de fazer uma intervenção sem que o paciente faleça. Aliás, é por isso que ele ficou famoso, porque por falecer outros também isso não deixaria. Mas uma coisa que esses dias eu estava assistindo na TV, eu estava assistindo um programa de entrevistas e apareceu o Trabuco, que é o presidente do Bradesco. Sim, o Luiz Carlos Trabuco. Exato. E aí, eu não sabia, ele disse que ele era formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, mas o mais interessante foi o que ele disse depois. Ele disse que ele não fez absolutamente nenhum curso, nem usou de nenhuma outra formação para o banco, senão aquela que ele teve na Universidade de São Paulo. Não, e ele fez, olha só os anos, 1969, 70, 71, 72. Anos. Isto é, quando a Universidade de São Paulo vivia anos terríveis, aquele período, né, em que uma parte houvera sido presa, a outra caçada. E como no Bradesco existe algo que se chama carreira fechada, né, você só pode ascender nos cargos do banco se você for de dentro do banco. Eles não contratam alguém de fora. O Trabuco entrou como contínuo. Que aquilo hoje em português a gente chama de office boy. De contínuo. E ele fez uma carreira tendo formação em filosofia. Né? Claro, isso não significa que todo mundo que fez filosofia possa ser presidente de banco. Assim, nem todo mundo que largou a escola, como Bill Gates, pode virar um novo capitão de indústria. Não é essa a lógica. Mas ela não tem essa carga, né, de inutilidade. O Álvaro Vieira Pinto, nós estamos falando de médicos no campo da filosofia. Álvaro Vieira Pinto era médico. E, portanto, produziu uma obra de filosofia. Você tem um inverso também. É curioso que hoje há muitas pessoas que não só caminham para a graduação em filosofia, mas a colocam como a sua segunda graduação. A grande maioria das pessoas fazem filosofia exatamente. como segunda graduação. E é curioso, porque aí tem algo que a gente precisa pensar melhor. As pessoas argumentam que ela o fez porque ela estava mais madura. Isso nos leva a pensar se a filosofia ela é impossibilitada ao mais jovem, ou ao mais jovem cabe apenas se encantar com a filosofia, ela é perigosa. Né? Porque ela pode escravizar, pode levar a várias reflexões. Mas há uma escolha hoje de algumas pessoas de fazerem sim, né, a graduação em filosofia como seu segundo curso para aprofundar essa percepção. Vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta aqui do Gustavo Magno. Ele pergunta como que seria então o ensino de filosofia no ensino fundamental para você? Então, a gente precisa lembrar, na escola existe algo chamado conteúdo curricular e outra coisa é componente curricular. O que é isso? Conteúdo curricular é o assunto que é tratado na escola. Componente curricular é a disciplina em que isso se organiza. Português, matemática, língua estrangeira moderna é um componente curricular. Existe um conteúdo curricular que não vira matéria. Educação sexual, orientação para o trânsito, ecologia. Sim. Eu acho que no ensino fundamental, a grade de horário ela está tão pletorada, tão inchada, que colocar mais uma disciplina com esta natureza vai fazer com que haja um desvio desta finalidade. Segundo, dentro disso, fazer com que haja uma disciplina filosofia no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, vai talvez reduzir a ideia de que a reflexão filosófica é exclusiva só daquele canto. E eu acho que nessa formação inicial,
né, da educação básica no ensino fundamental, a filosofia entra como um conteúdo que vem à tona no conjunto do projeto pedagógico que a escola deva ter. Portanto, espraiada no conjunto das disciplinas. Não só como ética, como dizem os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais. Agora, no ensino médio, ela já compõe a consolidação da formação científica. Isto é, uma formação de base em que a formação científica terá agregada a ela o olhar filosófico como um dos seus elementos. Portanto, repito, eu não sou contrário ao assunto filosofia no ensino fundamental. Sou contrário à existência de uma matéria com esse nome, para não inchar ainda mais. E a gente está falando de filosofia para crianças, né? Tem muita gente perguntando sobre filosofia para crianças e fica essa dúvida. Filosofia para crianças deve ser dar um livro de filosofia, ensinar uma história da filosofia para criança, né? Como que trabalhar a filosofia com criança? Sendo que a gente já pode ver que a própria criança já tem umas indagações que são propriamente filosóficas, né? Aliás, todas elas. Uma das coisas que a escola faz, e vez ou outra não deveria fazer, é que uma criança ela é absolutamente filósofa aos 5, 6 anos de idade. Sim. Porque a pergunta que ela mais traz é por quê? Portanto, é aquela fase em que alguns dizem que a criança está chata. Ela fica assim, por quê? Por quê? Por quê? E quando ela faz 6 banal. anos, quando ela faz 6 anos, a gente põe ela sentada dentro da escola fechada. 8 horas por dia. E aí ela não pergunta mais, ela só responde. Ela deixa de ir para os porquês para ir para as respostas. E isso não é uma coisa, né, que é muito adequada. Agora, eu gosto dessa ideia. Eu tenho um livro de filosofia para criança, escrito com a Silmara Casadei, que se chama O que é a Pergunta. É um livro da editora Cortez, que trata exatamente desse tema. Aliás, é um professor que está andando na escola e um aluno encontra um menino. Fala assim, professor, posso fazer uma pergunta? E aí ele diz assim, e o que é uma pergunta? O menino fala, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E aí eles vão fazer um passeio na história humana sobre as grandes perguntas e os grandes perguntadores. Isto é, a filosofia. Uma hora, inclusive, o menino diz, nunca houve uma mulher perguntadora? Isto é, nunca houve uma filósofa? E aí a gente descreve um pouco algumas mulheres que se dedicaram no passado e hoje a esse tipo de pensamento. Agora, filosofia para crianças é diferente de uma matéria com esse nome. Sim. Né? Porque já há, repito, um inchaço, né, do conteúdo disciplinar dentro das estruturas do ensino fundamental. Não dá. A cada momento você tem um deputado, um vereador, que quer fazer com que apareça mais uma matéria. Educação para o trânsito, educação sexual. Bastou ter um problema social, você encontra uma disciplina que vai resolver esse problema social e há um deputado que vai aparecer com um projeto. Sim. Né? O desmatamento, aí vem a disciplina contra o desmatamento, que desce às loucuras totais, né? Exatamente. Isso aí é comum a gente... Não, toda hora, inclusive porque a atividade do parlamentar, em grande medida, é apresentar projetos. E é claro que esse projeto ele dá uma resposta, às vezes, inadequada a uma pergunta muito séria. E outras vezes ela é assim, né? Uma pergunta boa. Agora, viu, o Marcelo estava falando uma coisa aqui que me lembrou uma outra. Ele vai por esta linha do porquê, e eu vou por uma outra linha, que acho que é complementar a dele. Eu vou pela linha do erro. Eu acho que todas as disciplinas da escola, elas cobram você acertar. A filosofia é a única disciplina que pode cobrar de você, cobrar entre aspas, você errar. Quer dizer, eu acho que o aluno de filosofia é o aluno que vai mal. Ele não pode acertar. Vai mal onde? Ele vai mal... Então, vamos pensar, vai mal onde? Onde ele vai mal? Né? Ele vai mal porque ele não responde às perguntas canônicas. Né? Ou ele põe outra pergunta, que foge do assunto, né? Ou ele simplesmente se recusa a responder as perguntas canônicas. Então, ele é aquele aluno que, eu falo assim, ele na área de filosofia, a hora que ele entra na sala do curso de filosofia, no ensino médio, ali ele pode errar. Ele tem que acertar na matemática, ali na filosofia ele pode errar. Não tem uma única resposta, não tem uma resposta certa, não tem a verdade. E às vezes a gente só consegue trabalhar durante o curso quando ele erra. Né? É importante você poder errar, né? Acho que deve ser tão gostoso poder errar na escola. Você sabe que outro dia eu participava de um debate com um grande médico sanitarista, que é o Gonçalo Vecina, que é de Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, que cada vez parece menos interior, que é uma cidade que hoje já está com mais de 500 mil de habitantes. E o Gonçalo, no meio do debate, um jovem na plateia, com uns 25 anos, levantou-se. Se eu queria fazer uma pergunta, eu não sei o que eu faço disso, jovem. Eu fiz curso na Universidade de São Paulo de administração, fiz pós na Getúlio Vargas, falo 3 idiomas, fui trainee numa grande multinacional,
Eu fiquei na Alemanha 2 anos fazendo um estágio. Eu já vivi na China. Estou começando a estudar mandarim e não consigo achar coisa direito para fazer. Aí o professor Gonçalo disse assim, sabe o que é? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa errada. Exatamente. Tá Você bom. fez tudo muito certo até hoje Vou e isso aproveitar. traz dificuldade. Vou aproveitar aqui então e fazer um intervalo agora, que já deu nosso primeiro tempo. Um minutinho só, a gente já volta.